Olá, eu sou Ana Clara Moraes, repórter de política de A Gazeta, e na cobertura das eleições 2020 você confere uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Linhares. A entrevista agora é com o professor Igor Belúcio, do PSOL. Candidato, bem-vindo, eu vou direto para a primeira pergunta. A primeira pergunta é relacionada ao Hospital Geral de Linhares, que hoje é um dos pontos mais presentes assim, na reclamação de alguns eleitores, né? A gente sabe que, embora Linhares não seja a cidade mais populosa da região, além do Hospital Geral, ela conta com mais dois hospitais apenas, que é um hospital particular e o outro filantrópico. Já tem um tempo aí que existe essa discussão sobre a estadualização do Hospital Geral. Então, a primeira pergunta é qual a sua opinião sobre isso, sobre estadualizar esse hospital e o que o senhor pretende fazer a respeito disso? Essa questão do Hospital Geral de Linhares, ela é bem complexa, porque a cidade evoluiu muito, cresceu muito, a especulação imobiliária cresceu, as pessoas começaram a vir para Linhares, e esse serviço público tão essencial para nós, moradores aqui, inclusive eu, que sou usuário do Sistema Único de Saúde, sou usuário do HGL, a minha família toda é também aqui em casa. Então, assim, a gente pensa o seguinte, que esse hospital, se ele for fazer a concessão dele para o governo do estado cuidar, eu acredito que ele tem que ser dos moldes que a gente quer antes de fazer essa doação para o governo do estado. E, além disso, o governo municipal também tem que ter uma responsabilidade com os moradores. Então, eu acredito que nós temos que pensar também em construir um novo hospital, porque a maioria dos hospitais aqui de Linhares são particulares. Isso força as pessoas a procurarem um plano de saúde, né? A gente sabe que o salário mínimo o salário médio das pessoas aqui, aliás, é muito baixo. Então, a gente tem que pensar que nem todos têm condições de ter um plano de saúde, né? Então, a gente tem que pensar que, se for para a mão do governo do Estado, a ampliação tem que ser feita antes, uma ampliação, porque, querendo ou não, depois que a gente cobrar do governo do Estado essa ampliação, não vai ocorrer. O pronto-socorro é lotado, os pacientes ficam no meio do corredor. Quando eu vou para lá, eu fico no meio do corredor. Quando minha mãe vai para lá, fica no meio do corredor. As pessoas que eu conheço que vão para lá ficam no meio do corredor, jogadas às traças. E ninguém vê isso, e ninguém dá um olhar para isso. As pessoas ficam acumuladas, esperando o médico atender, sabe? Então, essa demora acontece por falta de gestão no HGL. A gente precisa ampliar esse pronto-socorro, otimizar o espaço interno, e, se for possível e mais usado, nós precisamos fechar metade daquelas luzes em volta dali para construir de leito. O que nós precisamos mesmo é pensar em como essas pessoas estão sendo acomodadas lá, porque nem dignidade para conseguir acompanhar os seus parentes naquele hospital nós estamos tendo. Eu sou prova viva disso, minha mãe é prova viva disso, e relatos das pessoas que eu convivo aqui em Linhares sabem disso. E é sempre para a população mais carente, sempre para a população mais pobre que paga esse preço pela má gestão do HGL e a má gestão dos recursos públicos da saúde em Linhares. A segunda pergunta é mais ou menos na mesma linha, só que a respeito do serviço de tratamento de água e esgoto, né? A gente sabe que alguns municípios da região, por exemplo, Aracruz, já estadualizaram o serviço de tratamento de água e esgoto, e Linhares continua como uma autarquia dentro da prefeitura. Então, a pergunta é se o senhor é favorável à estadualização do serviço de tratamento de água e esgoto, ou até mesmo da privatização desse serviço. Não, a resposta é não. Eu acredito que esse sistema de água e esgoto no nosso município deve ser gerido pelo poder público municipal, mas com eficiência, sabe? Porque o que a gente tem visto no SAI é que a direção do SAI virou cabide de emprego, é que todas as autarquias que nós temos aqui na cidade, elas funcionam com as indicações políticas. Então, tudo que não funciona na cidade é por culpa da má gestão que estão tendo com nossos serviços públicos, né? O que nós temos visto também é que, em toda a cidade, as obras que nosso SAI tem feito, ela tem gerado impactos nas vias. E isso não tem sido reparado. Não há uma gestão, não há um planejamento. Isso está forçando o poder público municipal a enxergar o asfalto como saída para a movimentação da cidade, né? Ao invés de estar cuidando de outras áreas, de outros setores como saúde, educação e segurança, que estão com prioridade na cidade, está fazendo essa pavimentação por culpa de má gestão do SAI. Então, acredito que o poder público municipal ele deve assumir a responsabilidade de ter o compromisso de zelar por todos os poderes que ele tem sobre o município e cuidar com maior carinho para essa população que tanto carece pela falta de recursos públicos mal direcionados em algumas obras, como a gente vê, por conta de má gestão no município. Agora, a terceira pergunta, na verdade, ela foi também encaminhada por um eleitor nas nossas redes sociais, nós deixamos lá aberto, né, para quem quisesse enviar perguntas para os candidatos. E o Felipe Caldeira, do @Caldezelipe,
perguntou sobre a situação das lagoas da cidade. A gente sabe que Linhares se orgulha das suas lagoas, não é para menos. Um levantamento de A Gazeta mostrou que tem quase 70 lagoas no território do município, mas o Felipe aponta que pouquíssimas são abertas ao público, é cobrado taxa para usar, o que acaba fazendo com que o turismo seja pouco explorado na região. Então, a pergunta é quais são as suas propostas para viabilizar o acesso das pessoas, do público, né, em geral, às lagoas, e também atrair mais turistas para Linhares? Eu sou cria de Linhares, né? Eu nasci em 85, eu moro no bairro Jardim Laguna. Então, ele forma uma laguna, né? Um pedaço de território que é cercado praticamente por lagoa, como se fosse uma própria ilha. Né? Na ponta dessa laguna existe um presídio. E ele joga todos os dejetos dele, né? Dos presos, da bebida, de tudo, né? De vaso. Então, não tem um saneamento básico ali. E aquilo é jogado na lagoa. Recentemente teve até, né, um crime ambiental aí, que isso não pode ser considerado, né, um desastre ambiental, porque a gente considera que quando o poder público, tanto na esfera municipal quanto na estadual, ele se omite na despoluição das lagoas, né, no quesito de saneamento básico, a gente vê que é uma falta de responsabilidade com o meio ambiente. E isso a gente pensa que impede, assim como as lagoas, o fato das lagoas estarem fechadas. As lagoas que a gente tem aqui, que são abertas, são as que estão poluídas por falta de saneamento básico e de planejamento. Então, o que a gente pensa? A gente pensa que esse presídio tem que ser tirado dali. Nesse lugar desse presídio tem que ter colocado uma universidade estadual, com um projeto de saneamento, né, bem consolidado desse território, fazer um parque estadual ali e criar pontes, né, das periferias que nós temos ao redor aqui no meu bairro, que é o Jardim Laguna, trazer essas pontes das periferias até essa universidade. Então, o poder público estadual também tem que assumir sua responsabilidade na questão do saneamento dessas lagoas que estão em volta aqui. E há também uma grande discussão sobre as lagoas de Linhares que são fechadas para nós, que somos moradores, e também para os turistas. E é cobrado uma taxa, eles dizem que tem uma taxa de limpeza, tem beira de lagoa aí que a gente não pode nem levar, né, os próprios alimentos da gente, porque é uma área cercada, e é uma área que está dentro do patrimônio da União. A gente sabe que 33 metros, né, de acordo com a legislação, 33 metros a partir da margem da lagoa é território público. Então, a gente tem que pensar que também a Constituição garante o nosso acesso ao meio ambiente e ao lazer, como nós temos nas lagoas de Linhares. Então, das 78 lagoas, que foi o último estudo que a prefeitura fez aqui, e constatou esse monte de lagoa, a maioria delas estão fechadas. Então, juntamente com isso, a gente tem que conversar com os donos dessas propriedades, ou que seja nas divisas, ou que seja no meio dos territórios mais viáveis, para a gente conseguir chegar a um consenso sobre fazer desapropriações dessas terras para que a gente consiga dar acesso à lagoa para essas pessoas. E eles têm que fazer um acomodado também, que eles também podem também explorar o turismo naquela área, naquela região próxima a ele, que fica pertence à área particular deles. Né? E já vou desmentir logo o fato, às vezes, uma fake news que já fala que a gente vai invadir lagoas. Não, a gente não vai invadir lagoas. Tá? A gente só quer ter o direito de ter acesso às lagoas, dar direito às pessoas que querem conhecer Linhares e vir para Linhares conhecer essas lagoas, né, bem instruídos, com guia turístico, um ponto turístico, um centro de informação turística que consiga, né, dar um norteamento para as pessoas onde é que ficam essas lagoas públicas, e temos as opções de turismo e lazer na cidade. Já a Cilaine, do @Cilaine Germano, e o Rodrigo, do @RodrigoPvix, querem saber sobre a construção de uma rodoviária interestadual. Isso foi uma coisa apontada por alguns dos eleitores também nos comentários nas redes sociais, e eles perguntam, então, se o senhor pretende investir nisso, caso seja eleito, e o quão importante o senhor avalia que é ter essa rodoviária aí. É muito importante, né? A vida toda eu fiquei, né, andando a pé, de ônibus, do que for, né? Para ir para Vitória estudar, fazer a UFS, voltar todo final de semana para trabalhar aqui na feirinha, né? Foi assim que eu construí a minha graduação na UFS. E eu consegui perceber que falta mesmo uma rodoviária que tivesse uma estrutura para nós, que somos usuários daqui de Linhares, quanto os turistas que vêm para cá também. Abrindo essas lagoas, a gente dando esse projeto turístico, nós vamos fomentar a participação maior da sociedade, né? Em querer participar dessa vida ativa de Linhares, vir com frequência para cá, assim como tem amigos que saem de Vitória e vão para Regentes para surfar. Então, dar essa estrutura é muito necessária para unificar, né, um ponto onde nós conseguiríamos ter turistas chegando, pessoas saindo, né, com um local bacana, um local que tivesse, né, uma estrutura para adequar essas pessoas, com horário de funcionamento estendido. Aqui, nossa agência aqui em Linhares, aqui, ela fecha muito cedo, as pessoas ficam um pouco desamparadas ali, sem nenhum tipo de comércio. Né? Então, é apenas um bar que fica na frente que ainda, né, consegue ajudar nesse sentido aí. Mas a gente precisa mesmo investir na rodoviária.
sabe? Então, a gente tem que buscar parcerias com o poder público municipal, entre estadual, iniciativa privada, porque quem vai ser o maior utilizador daquilo ali são as iniciativas privadas, e elas têm que arcar com a sua responsabilidade também na construção dessa rodoviária, sabe? Então, a gente conseguindo trazer esse modelo turístico, a gente vai criar uma série de empregos lineares, abrir vagas no comércio, porque a economia vai estar sempre ativa pela chegada e saída de turistas. Antigamente, nós não tínhamos nem estrutura de hotel. Hoje, nós temos uma pequena estrutura que já atende a demanda local empresarial, mas que precisa também ser ampliado com o modelo turístico que a gente precisa. Então, esse modelo que a gente atrai, pensando, né, em desenvolvimento turístico, né, com um parque estadual aqui, um parque verde, sustentável, que nós temos essa área linda aqui na frente, né, que é perto do presídio, aqui, presídio estadual aqui. Então, a gente tem que transformar essa área em um modelo turístico, né, bem desenvolvido nesse sentido, para a gente possa fluir a economia local e atender, né, as demandas sociais que tanto precisa aqui no município. Já caminhando para a última pergunta, é uma pergunta relacionada à burocracia municipal e o empreendedor. Então, Linhares hoje em dia é conhecido como um grande polo aí para as empresas e tudo mais, tem crescido muito nesse sentido de desenvolvimento econômico. E a pergunta, então, para a gente finalizar, é se é possível melhorar a relação da burocracia municipal com o empreendedor. Se sim, quais são as suas propostas nesse sentido e o que é que o senhor se compromete a entregar até 2024? Essa questão é muito importante, porque há agora um fomento, né, por esse período pós-pandemia, há um fomento muito grande para a realização de novos empreendimentos, né, que pessoas consigam empreender, né? Então, a gente vê que no modelo pós-pandemia, tudo controlado, com vacina, a gente conseguindo desenvolver esse modelo turístico que a gente pensa, daqui a 1 ou 2 anos, talvez, e ter uma estrutura sólida que vai ficar para sempre na cidade, a gente pensa que a gente conseguiria fazer com que essas pessoas, enquanto isso, adquiram um pouco mais de conhecimento em relação ao assunto, para começar a empreender, né? Temos que dar apoio e suporte para aqueles que já estão empreendendo e também para aqueles que ainda não pensam ou que talvez não tenham, né, ciência de como seria fazer um empreendimento, um pequeno empreendimento. Então, o que a gente pensa é que a Faculdade Pública Municipal ela tem um curso de administração. Por que a gente não faz, né, nesse sentido, fazer um projeto dentro da faculdade que possa atender essa comunidade, né? Você desenvolver projetos aqui de pesquisa, né? São coisas que estão na nossa pauta de luta, que é ampliar essa facele, ampliar a oferta de cursos e também ampliar, né, o número de pós-graduações que vão gerar as pesquisas que vão ser aplicadas na nossa sociedade. Então, nós precisamos utilizar essas pessoas, precisamos utilizar esses cursos que nós temos aqui, solidificá-los e enraizá-los dentro da sociedade, para que a gente consiga desenvolver a mão de obra que a gente precisa e os empreendimentos que a gente quer que tenha na cidade. E a gente pensa que as feiras comunitárias que sempre haviam semanais, elas estão morrendo. Então, por quê? Porque são poucas pessoas que estão empreendendo ali, que estão conseguindo colocar suas barraquinhas, contratar funcionários para estarem ali, contratar frete, igual a gente fazia aqui, né? No começo a gente carregava tudo na mão, né? Era pertinho aqui, né? 200, 300 metros. Mas hoje em dia, tudo funciona na base do frete, com terceirizações. Então, a gente pode criar esse modelo dentro da faculdade, né, que possa atender a demanda local e ampliar esses pequenos empreendimentos. Então, a minha ideia como prefeito seria basicamente essa, né? Fora que a gente precisa qualificar as pessoas que estão dentro do município, né? Então, parcerias com o SEBRAE, parceria com outras instituições, né, como a Facélias, outras instituições de ensino, que também queiram, né, desenvolver suas pesquisas aqui na cidade, né, seria algo muito viável para a gente conseguir desenvolver um melhor modelo para a nossa cidade de empreendimentos, né, e que sejam também aqueles que não poluam o meio ambiente, né, e que não tenham consequências graves ou sociais para a nossa população aqui. Certo, eram essas questões, candidatos. Eu agradeço muito pela presença do senhor aqui, agradeço a quem nos assistiu e até a próxima.